A gente vai falar um pouquinho sobre as relações entre empregados e empresas e quem tira todas as dúvidas é o coordenador jurídico da FEComércio, o advogado Fernando Trindade, está conectado com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer te receber aqui para falar de um tema que a gente sabe, é um tema complexo e até por essa questão da dificuldade de entendimento gera muitas dúvidas. A gente conversava aqui sobre o tema e aí, doutor, uma dúvida muito comum, né, nessa relação entre os empregados e as empresas, é aquela questão do que vale mais. A gente sabe que tem os sindicatos, tem aqueles acordos coletivos que tomam as decisões, mas tem também uma legislação, uma lei. Como é que fica essa relação? Quem tem mais valia, né? Quem decide sobre como vai operar essa relação entre empregado e empresa dentro desse contexto? Carol, bom dia a você também, João. Acho muito legal vocês estarem fazendo essa rodada hoje. E dizer que a relação de consumo não é só aquela coisa lá na gôndola de você pegar o produto e comprar, né? Quer dizer, é muito complexa. Vocês falavam aqui há pouco da questão da BR-381, né? Da concessão, da melhoria da BR. Isso também é um aspecto da relação de consumo, porque o transporte da mercadoria, como o João bem colocou, ele interfere no preço final das coisas, né? Então, no nosso caso aqui trabalhista, as relações entre o patrão e o empregado dentro do comércio interferem na satisfação que o consumidor final vai ter, seja pelo preço, seja pelo atendimento. E aí a questão que você perguntou, cara, realmente nós temos uma legislação bastante exaustiva e grande no Brasil, mas desde a reforma trabalhista a gente tem uma novidade, né, que a justiça, né, dá mais valor ao que é negociado ali entre os sindicatos do que o que está escrito mesmo na lei. Claro que não é tudo que você vai tirar da lei, mas existe esse campo para que as partes entendam melhor o que é conveniente para elas e possam fazer os ajustes que vão resultar numa melhora de desempenho. Tá? E esses ajustes, essas negociações, são feitas pelos sindicatos e federações. Doutor, prazer falar com você. Mas doutor, essa ideia aí vale para tudo na relação do trabalho? Não, João. Existem pedaços da lei que são tidos como imutáveis, são garantias muito básicas que você não pode tirar. Por exemplo, direito ao aviso prévio, direito a um salário mínimo, né, o direito àquele percentual de hora extra de no mínimo 50%, normas de segurança de trabalho que não podem ser negociadas. E aí a gente tem na lei uma relação do que você não pode negociar. Mas todo o resto é possível de os sindicatos, de patrões e empregados sentarem para ajustar as melhores condições ali para aquela categoria importante que pode ser conversada. Tá, e a gente recebendo aqui o coordenador jurídico da FEComércio, doutor Fernando Trindade, falando pra gente então dessa relação entre empresas, né, e empregados. E aí falar um pouquinho também sobre essa questão mesmo da legislação da CLT. A gente teve mudanças, né, alterações nessa legislação. Quais são essas principais alterações e como é que a Justiça do Trabalho vem recebendo essas modificações na legislação, doutor? Carol, assim, muito se fala que a reforma trabalhista tirou direitos, né? Não foi assim, né? Os direitos básicos do trabalhador, eles inclusive estão na Constituição Federal, no artigo 8º e 7º da Constituição, estão lá os direitos, as garantias básicas do trabalhador, e elas não foram mexidas pela reforma trabalhista. O que eu acho que aconteceu, e a Justiça tem entendido assim, é que deixou de lado aquela tutela exagerada do trabalhador e permitiu que as partes, numa relação de trabalho, possam conversar sobre o que é mais conveniente para elas. Ou seja, a reforma trabalhista ela abriu um campo muito grande para discussões, debates, para verificar as melhores condições para aquele setor, ou até não houve uma modificação de direitos, os direitos foram campo maior para negociar e conversar. Tá,
Ai, a gente está tendo uma travadinha aqui na conexão, a gente que está recebendo aqui o coordenador jurídico da FEComércio, doutor Fernando Trindade, falando para a gente sobre essas relações, né, entre empregados e empresas, que gera muita dúvida realmente. A gente sabe, né, que muitas vezes tem aquela questão dos acordos ali feitos pelo sindicato, da própria legislação, das alterações, da reforma trabalhista. Então, quer dizer, é um cenário mesmo que gera muitas dúvidas, né, João? Gera sim, Carol. Eu queria perguntar para o doutor qual que é a avaliação dele sobre essa questão da Justiça do Trabalho nessas modificações da CLT. Você acha positivo ou você acha não vê com tantos bons olhos assim? João, a Justiça ela é muito conservadora, né? E realmente ela recebeu com muito cuidado a reforma trabalhista e essas novas condições de negociação. Então, assim, já tem uns 5 anos aí de reforma, né? Então, durante muito tempo, houve uma discussão muito grande, mas ela tem sido pacificada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que em matéria de negociação coletiva do trabalho já colocou que o negociado ele supera o legislado naquilo que a lei permite. Então, houve um período de mais obstáculos, de mais resistência, mas ela está vencida. Hoje, a Justiça, de uma forma geral, já admite bem a reforma trabalhista. Aí, gente, Central 98 falando, então, aqui mais um tema para esse Dia do Consumidor, celebrado hoje, dia 15 de março, e a gente falando sobre essas relações com o coordenador jurídico da FEComércio, doutor Fernando Trindade, participando com a gente. Doutor, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui na Rede 98, portas sempre abertas. Obrigado, eu que agradeço aí.